Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O tema de hoje tem por título, anote, você aqui e você que está aí do outro lado. Vencer é muito bom, porém, tudo tem o seu tempo. E é verdade. Como é bom vencer. É muito bom vencer, viu? Você ser reconhecido, você conquistar algo na vida, chegar aquele momento e você dizer: eu consegui, eu conquistei, está aqui o documento, está na minha mão, eu prosperei, eu tomei posse daquela resposta que tanto eu estava esperando, aguardando, pastor. Como é bom vencer, viu? Como é maravilhoso você ser condecorado naquela função, naquele trabalho que você exerce. É maravilhoso vencer. Mas existe o cansaço, a espera antes, as lutas, o tempo ruim antes de vencer. Mas é muito bom vencer. Mas existe o tempo ruim antes desse vencer. Às vezes a gente passa por perseguição, a gente é perseguido, a gente é humilhado, pessoas se desfazem de você, trata com desprezo, finge que você nem existe, você estando ali. Isso é na família, é no trabalho, é nas redes sociais. A pessoa finge que você nem existe. Vencer é muito bom, mas às vezes enfrentamos muitas coisas, somos testados. Pessoas nos faz chorar. E às vezes diante de outras pessoas te faz chorar. Enfrentamos escassez, fome, de não ter nada para comer, e tudo que tem ali no armário é um pouco de pó para fazer café, e é tudo que tem, e é com aquilo que você vai se alimentar e depois vai dormir, você e seus filhos. Olha, só tem o café, a gente vai tomar e depois dormir. E para completar, a única peça de roupa que você tem é só aquela calça, aquela camisa, que você tem que lavar de noite e secar com ferro de manhã cedo para tornar a usar novamente, porque você só tem aquilo. Vencer é bom, mas antes de vencer a gente passa por muita coisa. Assim é composta a vida debaixo do sol. Tem um homem na Bíblia que refletiu sobre a trajetória da vida, sabe? Entendeu que existe as estações da vida, e que para cada coisa tem o seu tempo, o tempo de Deus, o tempo de passar por situações ruins e o tempo de vencer todas elas. E esse homem foi Salomão. Teve um momento na vida dele, eu acredito que ele acordou bem inspirado por Deus e começou a refletir. Tem um tempo de chorar, tem um tempo de viver o luto, o tempo de pular de alegria, e o tempo de ficar quieto, calado, tempo de esperar, tempo de morrer. Vencer é bom, mas tem tanta coisa que vem antes disso. A gente passa por desertos, momentos difíceis, mas é bom vencer. Portanto, eu quero que você entenda essa glória de hoje, lendo comigo Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Pois esse homem, Salomão, inspirado por Deus, ele fez essa reflexão sobre as estações da vida, e entendeu tudo isso que eu estou narrando, falando agora para vocês.
Eclesiastes 3 é o capítulo a partir do verso 1. E começa assim, meus irmãos. É bom ter a Bíblia do lado e um caderninho para ir anotando, você que me acompanha aí do outro lado. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, tudo tem o seu tempo certo para acontecer. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de esperar e parar de se debater, de andar agitado, porque não adianta desespero, as coisas vêm no seu tempo. O tempo de nascer representa isso, espera. A mãe tem que esperar o tempo da gestação. Assim somos nós sobre a terra. Temos que ter essa maturidade. Não adianta ficar se debatendo, não adianta andar agitado, mal-humorado, revoltado. Isso não muda nada, isso só adoece o nosso viver. E existe o tempo de morrer. A morte faz parte da vida, não dá para mudar isso. Existe o tempo do luto, da dor, de perder alguém que se ama muito. Esse tempo existe. Mas esse tempo de estar vivendo essa experiência triste, ela passa, porque nós temos a presença do Consolador dentro de nós. Mas enquanto vida você tiver, você que me escuta aí do outro lado, enquanto vida você tiver sobre a terra, existe alguém por você, Deus. Deus é por você. Sem sair da leitura que estamos aqui, coloca aqui no telão Isaías, capítulo 46, a partir do verso 3. Olha o que diz aqui, Isaías 46, 3. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento o quê? Carrego, e levo nos braços desde o ventre materno. Então tem alguém por nós aqui sobre a terra. Até a vossa velhice eu serei o quê? Eu mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei, já o tenho feito. Levar-vos-eis, pois carregar-vos-eis e vos salvarei. Receba essa palavra. Então, enquanto vida você tiver aqui sobre a terra, tem alguém por você, Deus. E eu creio nessa palavra que está aqui. Ela tem se cumprido na minha vida, e se você for humilde, reconheça, ela também tem se cumprido na tua. Ela também tem se cumprido na tua. Então, existe o tempo de nascer, o tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Você pode colher sem plantar? Não. Tem gente, tem pessoas que só quer colher, mas não quer plantar. Tem gente que quer ser amado, mas não semeia amor. Quer ser perdoado, mas não perdoa. Perdoe, você que está aí do outro lado, e você vai receber perdão. Tem pessoas que querem colher prosperidade, mas não semeia. Deus diz que dá semente a quem semeia. Então, primeiro existe o fazer e depois o receber, o colher. Primeiro existe uma dedicação, uma perseverança em torno daquilo que se quer, para depois colher o que? O resultado. Se você tem um projeto, plante a semente desse projeto, meu irmão. Entenda que existe um tempo para crescer e se realizar na sua vida. É assim que se vive sobre a terra, debaixo do sol. E só com o Espírito de Deus alimentado aí dentro, é que a gente espera esse tempo de colher. Se não é a graça de Deus, a gente não tem paciência para esperar esse tempo. E eu recebo você com paciência.
Não existe só o tempo de colher, existe o tempo de plantar. E podemos entender também esse tempo de plantar e esse tempo de arrancar o que se plantou, o seu espírito que foi plantado aí dentro. Um dia Papai Deus vai arrancar o que Ele plantou aí dentro desse vaso de barro. É fato. Escrito está nesse mesmo livro de Eclesiastes, que o pó, que a carne volta ao pó e o espírito a Deus quem o deu. Ou seja, Ele plantou, vai ser tirado um dia no tempo de Papai Deus. E depois vem o verso 3, tempo de matar e tempo de curar. Esse tempo de matar é aquele tempo que temos que fazer morrer em nós situações desse corpo de carne que temos, manias, mágoas, raiva, ódio, revolta. A Bíblia diz que o ódio, a raiva não produz a justiça de quem? De Deus. Se você está andando sobre a terra com desejo de vingança, com raiva, isso vai fazer com que você anule a justiça de Deus. Você quer a provisão dos anjos? Limpa o teu coração, libera o perdão e recebe essa palavra que Deus está te dando hoje em nome de Jesus. Porque um coração magoado não produz a justiça do Senhor em nosso caminhar sobre a terra. Então é muito importante você matar isso, essas situações em sua vida, a falta de ingratidão. Você tem que ser uma pessoa mais agradecida a Deus por todos os feitos na sua vida, por esse lugar, por essa palavra, por nossa vida que estamos aqui perseverando para trazer a palavra de Deus para você. Seja muito agradecido, abençoado, porque não existe muitos lugares como esse, pregando a graça com lealdade ao que está escrito, com seriedade, com honestidade. Não há muitos lugares assim. Agradeça muito a Deus por essa porta, pela alegria que você tem de adentrar aqui e saber, tem um lugar para me congregar e me alimentar com a graça e com a verdade. Isso é muito importante, com a graça e com a verdade. E mais a mais, não vale a pena carregar ressentimento na vida. Adoece muito a gente, raiva adoece muito a gente. Ah, como adoece a nossa vida, a gente carregar raiva no coração. Meu Deus do céu. E existe o tempo de curar, né? É aquele tempo que a pessoa lida com a enfermidade, passa por um momento assim, e que ela tem que perseverar por sua cura no Senhor. E existe a cura emocional também, né? O perdão que a gente precisa ter. Tempo de cura. Mas se a gente for pensar no tempo de Salomão, trazer isso para o tempo dele, né? Existiu o tempo de matar, porque ele enfrentou muitas o quê? Batalhas. E depois o tempo de cuidar, de curar dos feridos. Levando para o tempo dele e trazendo para o nosso, essa leitura traz um grande crescimento para a nossa vida. Amém? Aqui Salomão está com inspiração de Deus, como eu falei no princípio, ele acordou naquele dia com inspiração divina, meditando as estações da vida. Eu fico até imaginando ele sentado assim, e olhando tudo em sua volta. Existe o tempo de matar, acabamos de voltar de uma batalha agora, quantas pessoas morreram ali, e agora estamos cuidando dos feridos, Aí depois a Bíblia segue dizendo no verso 3, que existe o tempo de derribar e o tempo de edificar. O tempo de derribar é aquele tempo de derrubar tudo aquilo que foi construído no erro, que você construiu na areia, que você construiu na mentira. Segundo a Bíblia, existe o tempo da gente sair dessas situações para ser o quê? Feliz. Para você ser feliz, você precisa
derrubar tudo aquilo que você construiu na areia, na mentira, no erro. E depois vem um tempo de edificar de novo, mas na rocha, no conselho do Pai, porque sem Deus ninguém chega a lugar nenhum, né? Então existe aquele tempo da gente arrumar a nossa vida, porque a gente andou na contramão, e agora que você está na palavra, abençoado, leve a sério essa caminhada, sai da mentira, e edifica a tua vida na verdade. Paulo até traz um conselho, quando ele escreve a carta aos Efésios, fale cada um a verdade ao seu irmão, sai da mentira, ele vai falando outras coisas, isso é muito importante. E construir a sua vida na verdade, como eu falei agora há pouco, sem Deus ninguém chega a lugar nenhum. Deus não é essa coisa que a gente ouve aí fora, não. Ah, eu creio em Deus, eu amo a Jesus. Deus é atitude. Amém? Não é isso que a gente vê aí, não. Eu estou cansado, eu como pastor, estou cansado de ouvir pessoas, eu amo a Jesus, eu creio muito em Deus, e a gente não vê a atitude da pessoa, a gente não vê as honras devidas a esse Deus, a gente não vê naquele homem, naquela mulher, um adorador, uma pessoa que medita na palavra de Deus, que congrega, que alimenta o seu espírito, a gente não vê, mas a pessoa tem mania de falar, eu creio, eu amo, mas que amor é esse? Que não se aproxima, que não persevera, que não se entrega. Meu Deus do céu, tem que haver atitude, amém? Tem que ter humildade, tem que estar sentado como Maria, a atitude que ela teve de estar aos pés do ensinamento do Senhor Jesus, sem agitação, sem estar ansioso, sem estar preocupado o tempo todo. Quando Jesus começou a falar, Maria deixou tudo. Isso eu faço depois, comida, casa. Eu quero em primeiro lugar ouvir a palavra do meu Deus, depois eu cuido das outras coisas. A gente precisa ter esse tempo na vida. Maria representa a pessoa espiritual, que priorizava a sua vida em Deus. E Marta, pastor, representa aquela mulher agitada, que está sempre preocupada com um monte de coisas. Eu convido você nessa manhã, em nome de Jesus, escolha ser Maria, porque é muito ruim ser Marta. Você fica preocupado com tudo o tempo todo, o corpo está aqui, mas a cabeça está lá fora, e isso não é vida, isso não é viver. Quem é Marta não é feliz, hein? Seguindo, temos aqui no capítulo 3, o verso 4, tempo de chorar e tempo de rir. A vida sobre a terra não é alegria o tempo todo, não. Nem sempre você vai estar alegre, porque tem aquele dia ruim, aquele dia de acontecimentos que a gente não espera. Então, a palavra do Senhor diz que existe o tempo de chorar, mas a Bíblia ensina para a gente, está chorando? Continue semeando a sua fé, a sua confiança em Deus, que no tempo certo, você vai voltar sorrindo com os seus feixes. Nem tudo é perfeito sobre a terra. Existe aquele momento que a gente chora por algo que acontece na vida, mas existe essa promessa aqui, Salmo 126, coloca aqui no telão, não precisa sair da leitura que estamos aqui. 126 é o capítulo, a partir do verso 5 e verso 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Amém? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Está chorando? Está passando por um momento difícil? Continua semeando a tua fé, a tua confiança no Senhor, meu amado, porque você vai voltar com essa promessa aqui. Amém? Se a palavra de Deus fala, então vai ser desse jeito. Vai ser desse jeito que Ele está dizendo aqui, que vai acontecer na minha vida
e na sua vida, e louve ao Senhor por essa palavra. E existe o tempo de rir, é verdade, em que esse Deus enxuga cada lágrima que acontece em nossa vida. Aquele tempo que Ele te dá consolo. Deus está em você, abençoado. Às vezes eu penso em desistir. Nunca faça isso, porque desamparado sobre a terra ninguém aqui está. Por isso que é muito importante você ter o tema da semana passada, o selo do Espírito Santo. Muito importante. Nunca. Às vezes eu penso, pastor, em desistir de tudo. Nunca. Você vai tomar posse da sua vitória. Você vai vencer essa questão. Amém? Receba essa palavra. Salomão está aqui trazendo uma reflexão do trajeto da vida humana. E eu recebo você com olhos iluminados. Aí depois, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. O tempo de plantear é aquele tempo do choro profundo. Aquele tempo que, puxa vida, se foi quem eu muito amava. É o tempo do lamento profundo. Foi para o Senhor aquele filho, aquele marido, aquela esposa que eu tanto amava. É o tempo de plantear. Mas depois temos aqui a palavra que vai nos tranquilizar desse tempo de choro, de dor, de tristeza. É o tempo da alegria, é o tempo do consolo na sua vida. Ou seja, esse tempo de dor vai passar em nome de Jesus. Amém? Deus promete aqui o tempo de saltar de alegria. Ou seja, esse tempo de tristeza chega uma hora que passa. A gente supera, essa ferida é cicatrizada. E depois vem o tempo de espalhar pedras e o tempo de juntar pedras. O tempo de espalhar pedras é o tempo de tirar da sua vida situações, pessoas que não vai acrescentar nada e que não vai trazer nenhuma coisa boa para a sua vida. É o tempo de espalhar pedras. E eu digo mais: se Deus afastou, levou para longe uma situação, uma pessoa, uma amizade, não queira trazer para perto aquilo que Deus colocou para longe. Deixa do jeito que está. Se tiver que voltar aquela pessoa, aquela amizade, vai voltar. Por exemplo, muitas pessoas já adentraram por essa porta e se foram. Não é mais ovelha perdida, porque já foi ensinada por Deus. Quem é essa pessoa? O filho pródigo. Qual foi a atitude do pai? Ele ficou desesperado atrás do filho? Não. Ele sabe o caminho de casa. Quando ele quiser voltar, ele sabe que ele tem uma casa e ele sabe o caminho de voltar. E foi assim que fez esse pai, ou seja, esse Deus. É por isso que Paulo diz em uma das suas cartas que o pastor não deve bajular ninguém. O pastor que prega a graça e a verdade. Porque essa pessoa já não é mais uma ovelha perdida, é filho pródigo. Deixa. Se tiver que voltar, vai voltar. Se assim Deus permitiu, e assim entenda na sua vida, em nome de Jesus. Se Deus levou uma amizade, uma pessoa para longe, deixa. Não queira criar situações. Não crie forçação de barra. A pessoa não quer mais ser seu amigo. Amém. Deixa para lá. A vizinha não quer mais falar com você. Então tá bom. Você cumprimenta, ela vira a cara. Então pronto.
Ela antes se cumprimentava, conversava com você ali, varrendo à frente da... Agora ela não quer mais. Então tudo bem. Existe esse tempo também. Isso passa. Pastor, só acredita que ela voltou a ser minha amiga, a fulana lá? É como diz aqui, ó. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar o quê? Pedras. Depois volta. Mas fica quieto na sua. Amém? Existe tempo para tudo, abençoado. Amém? Como também, ó, o tempo de abraçar e o tempo de afastar-se de abraçar. Existe aquele tempo para amar, dar atenção, ficar mais atento, com a família, com os filhos. E o tempo de afastar, de abraçar. Por exemplo, vou tomar a minha esposa como exemplo aqui. Se eu ficar o dia todo abraçado com ela, ela comigo, aí não faz mais nada da vida. Imagine você, o dia todo a Rosa abraçada comigo, ela não faz mais nada, e nem eu. Por isso que existe o tempo para tudo, e para tudo tem que ter equilíbrio, moderação. Tem pessoas que, toda hora tem que estar grudado, aquela coisa. Existe tempo para tudo, e para tudo tem que ter o quê? O equilíbrio, a moderação, em o nome de Jesus. E Salomão, na sabedoria divina, ele estava refletindo sobre isso e vendo, tem aquele tempo, que está ali a família reunida, todo mundo se abraçando, se amando, e o tempo de parar de se abraçar, porque tem um que tem que trabalhar, o outro tem os seus afazeres, e assim o pai, a mãe, o filho, tudo com aquele equilíbrio, com aquela moderação. Ele estava refletindo a trajetória da vida, assim como nós também. A gente para pensar e fica assim olhando, é verdade, é assim mesmo. Então há tempo para tudo. Pastor, o meu doce de coco tem que estar grudado comigo o tempo todo. Misericórdia. Eu acompanho pelo celular 24 horas, onde você está, onde você chegou, e agora? Misericórdia. Inclusive o meu celular e o celular dele já está tudo clonado, pastor. Aonde eu paro é igual um GPS. Misericórdia. Isso não é vida. Então há o tempo de deixar a pessoa à vontade, para que haja paz no seu coração, no coração do outro. E isso não é bom, não é saudável. Você está policiando alguém 24 horas e desconfiado 24 horas. Isso não é saudável para ninguém. Isso depois vira uma doença. Misericórdia, não é bom. Receba o conselho que Deus está te dando hoje. Então, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar, principalmente a palavra de Deus no seu coração, para você reinar em vida, abençoado. É muito importante você estar congregando como igreja de Deus. E o tempo de lançar fora as coisas que não são boas, aquilo que está te fazendo mal, aquilo que adoece o teu coração, uma palavra que você ouviu por esses dias, uma mágoa, uma raiva de alguém. Lançar fora tudo isso. E não só isso, a idolatria, a religião da sua vida. Você que me ouve, há tanto tempo ouvindo a graça, lança fora a religião da sua vida, abençoado, e vem viver a graça de Deus, em o nome de Jesus. Você já entendeu que é essa palavra que te faz bem? Então está na hora, tempo de lançar fora a idolatria, os objetos, as falsas doutrinas, os falsos pastores, em o nome de Jesus. É isso aí. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deixar fora. Verso 7. Tempo de rasgar e tempo de coser. É aquele tempo de você restaurar, recuperar aquilo que se rasgou, perdoar, liberar o perdão, voltar a estar em paz com alguém que você brigou por muito tempo. Sabe aquela discórdia, aquele desentendimento? Restaurar. Nossa, eu fiquei um bom tempo brigando com esse filho comigo.
esse marido comigo e eu com ele. Então é tempo de restaurar, liberar o perdão, voltar a estar em paz com alguém que você já brigou, talvez muito. Meu Deus do céu, isso é muito importante. Aí depois vem mais conselhos de Deus aqui, ó. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Existe esse tempo na vida de todos nós, sabe? Aquele dia que você só fala o suficiente, né? E não é porque você está revoltado com a vida, com ódio de ninguém, não. Mas aquele dia que você quer estar quietinho e falar só o suficiente. Existe esse dia na nossa vida, existe esse tempo. E Salomão observou isso nele mesmo também. Tem aquele tempo de ficar calado, que a gente quer ficar quieto na nossa e só ouvir. Isso é bom. Tempo de calar e o tempo de falar. É bom ter essa sabedoria, principalmente no tempo de falar. Eu vou dizer uma coisa para você, abençoado. Pense antes de falar, pague pedágio, porque depois que a palavra sai da boca, não dá para pegar de volta, e ela pode causar muitos estragos, pode magoar muitas pessoas, pode separar pessoas de você. Então pense bem antes de você pronunciar qualquer coisa. É aquela questão também de dominar a língua. Dominar a língua. Cuidar da tua vida, tratar da tua vida. Saiba o que você está falando. Cuide bem. Saiba o que você está falando. Porque depois que a palavra sai da boca, não dá para pegar de volta não, viu? Misericórdia. Uma pessoa magoada, ferida, é tão ruim por conta de uma palavra que a gente, lançou. E depois vem o tempo de amar e o tempo de aborrecer. O tempo de aborrecer é aquele dia que tu está chateado, sabe? Sem ânimo, sem tranquilidade. Por nós estarmos nesse corpo, isso acontece com todo mundo, comigo, com você. Aquele tempo que você está aborrecido, sabe? Existe tempo. E depois Salomão diz: tempo de guerra e tempo de paz. E são muitas as guerras, as lutas. É por isso que Paulo aconselha na sua carta aos Efésios, para que estejamos sempre nos revestindo da armadura de Deus. Olha, se reveste da armadura de Deus, porque é muita coisa que vem. Guarda teu coração, porque senão você anda aí, magoado, revoltado, irado. Você não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de Deus. E tem muita gente assim, desacreditada de tudo. Até pessoas que já ouviram a graça no princípio e agora não querem saber de mais nada, infelizmente. Tem o tempo da guerra. A vida passa pelos ventos fortes, mas também existe o tempo da bonança, da paz, amém? A gente enfrenta a guerra até dentro da família. Misericórdia. Não é verdade, meu irmão? Você que está aí do outro lado: pastor, estou enfrentando agora, eu estou ouvindo a sua mensagem, estamos brigando aqui. Para de brigar, meu. Brigamos até por causa de comida aqui, pastor. Você acredita que tem família que pode brigar por causa de um pão? Está todo mundo reunido ali, em um lazer, pegaram o carro e foram para a praia, e estão ali naquele momento de descontração, família reunida. Aí vem o café da manhã e por causa de um pão, vai todo mundo para casa, porque teve briga. Misericórdia. Aí começa a guerra. Tem gente que briga por causa de comida, abençoado. E está todo mundo ali reunido. Daqui a pouco vamos para a praia, vamos se divertir, mas vamos tomar café antes. É por causa de um pão, estragou tudo. E que praia? Não tem mais praia. Acabou. E tudo por causa de um pão com mortadela. Misericórdia. É abençoado. Parece engraçado, mas existem situações assim na vida. Briga, guerra. Bom, mas existe também um momento da paz, da bonança. E essa é a mensagem de Deus para todos nós na manhã de hoje.
Graças a Deus, obrigado, Senhor. Vencer é muito bom, mas existe o tempo para tudo, o tempo de Deus. Mas é muito bom conquistar. É muito bom chegar lá e você dizer: olha, está aqui, ó, na minha mão, ó. Eu esperei muito, mas eu consegui, ó. Está aqui, tá no meu nome. Está no meu nome, é meu. Eu tomei posse. Mas antes de vencer, a gente passa por tanta coisa. A gente passa pelas estações do tempo. Existe uma trajetória, meus irmãos. E nesse caminhar, de repente você viu luto, você perdeu gente da família, você chorou, passou por dificuldade, etc. Foi tanta coisa, pastor. Foi muita espera, foi muito não e pouco sim, mas eu venci. Mas é bom vencer. Mas antes de vencer, tem tanta etapa ruim, mas somos mais que vencedores. E fique de pé e vamos agradecer a Deus por essa boa e preciosa palavra. Como é bom, meu Pai, meu Criador, Pai do meu espírito, ouvir a Sua palavra. Ela que nos aproxima cada vez mais da Tua vontade. Ela que nos traz o conhecimento da nossa vida aqui embaixo do sol. Como devemos andar, como devemos viver e como as coisas acontecem. Se não fosse a Tua palavra, meu Deus, a gente não saberia nada a nosso respeito. Nada. Seríamos vidas perdidas por aqui, desorientados. Mas a Tua palavra, ó meu Criador, tem sido o mapa, a senda da nossa vida, tudo o que precisamos. É muito bom, Senhor, vencer. É muito bom ter a resposta tão esperada. É muito bom prosperar. É muito bom ver aquilo se concretizar e a gente dizer: eu cheguei lá, eu venci. É muito bom. Mas antes de tudo isso, o Senhor nos amadurece, o Senhor nos ensina que existe as dificuldades dessa terra. E eu recebo que você vai vencer todas as dificuldades dessa terra, em nome do Senhor Jesus. Dias melhores virão para mim e para você, porque estamos servindo a um Deus vivo, estamos na graça do Senhor Jesus. Você vai tomar posse, você vai vencer, você vai prosperar, você vai ter essa resposta tão esperada em nome do Senhor Jesus. Assim eu creio, assim eu recebo, meu Senhor, porque existe o bom pastor por nós, existe o Pai dos Espíritos por mim e por você, e eu sou muito grato a Ti, Senhor, pela palavra de hoje, tão abençoada, tão maravilhosa. Faça o seu agradecimento, a sua declaração, a sua determinação, e diante dos seus assuntos, diante dos seus projetos, diante dos seus sonhos, declare: eu recebo que eu vou vencer todas essas dificuldades sobre a terra, em nome de Jesus. Faça a sua oração.
dê dias melhores, porque temos um Pai que Ele diz: olha, desde o nascimento eu te carrego no colo. Então, você existe porque Ele quer que você exista. Você está sobre a terra porque Ele quer que você esteja sobre a terra. E se você está com vida sobre a terra, tem planos do Criador, tem vitórias, tem solução. Ele não vai te deixar faltar nada, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E assim eu recebo, meu Deus. Tranquilo, eu recebo estando o teu coração diante da palavra que o Criador te deu, o teu Pai, o teu Deus, o Senhor dos Exércitos. E todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esse alimento de hoje. Bom dia a todos e até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.